do meu lado com o João Cavalcante, da SAP. Bom dia, pessoal. Tudo bem, João? Tudo bem, André? Você? Joia, tudo bem. Obrigado por ter vindo mais uma vez. O Edson Lacerda, também da Cast Group. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E com a gente, diretamente de Curitiba, o Rodrigo Andrade. Bom dia. Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem por aí? Garrocini, João, Edson, a todos os presentes, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Obrigado também por participar com a gente aí nesse processo do web. Tá? Pessoal, antes da gente iniciar, só um pedido. A gente tem um chat, né, na ferramenta. Esse chat está disponível para vocês fazerem perguntas. A gente vai disponibilizar, até pela quantidade de participantes, né, e pelo curto tempo aí do webinar. No final, a gente disponibiliza um tempinho para a gente responder nas perguntas, tá ok? Fiquem à vontade e a gente compila elas. E se eventualmente a gente não conseguir responder alguma pergunta a tempo, a gente envia para você depois por e-mail a resposta. Bom, uma abordagem de negócios com tudo que você precisa saber para a jornada Westport. A gente imagina que tem diversas dúvidas que a gente já conversou pessoalmente em relação a essa jornada. Tá? Então, a gente, quais os benefícios, né, que podemos alcançar com o S/4HANA? É uma das dúvidas. Qual o roadmap do S/4HANA? Quais os modelos de conversão que existem, possíveis para essa jornada? Quais os requisitos para converter, de conversão do meu ECC, do meu repertório para o S/4HANA, né? Consigo converter minhas personalizações, né? Como que isso funciona, em que situações que isso acontece. E, obviamente, a gente não vai fugir das perguntas, né? Quanto tempo, qual investimento eu tenho nesse processo, tá? A gente tem como objetivo aqui endereçar isso, mas antes de entrar em cada um desses itens, João, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a empresa inteligente, né? E como isso está conectado com a jornada e com o S/4HANA, enfim, com a jornada da transformação digital. Legal, André. Interessante que a sociedade tem essa capacidade, né, de cravar algumas expressões, algumas palavras que ganham de uma dimensão mais forte. Já falou-se de globalização e de outras palavras, mas hoje fala-se de empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente? A gente não tem a pretensão aqui de conceituar uma empresa inteligente, mas existem alguns indicadores que mostram que as empresas hoje estão se organizando, se preparando, se estruturando para enfrentar algumas coisas que estão aí do lado direito do vídeo. E que talvez você se identifique, ou nós, como atuando em várias empresas, né, nos identificamos com algumas coisas que são, inclusive, desafios para nós, né? Produtos novos, concorrência, geografia. E talvez uma outra palavra também importante é a experiência do nosso cliente. Então, a SAP e a Cast, atenta a essa nova demanda, organizou esse webinar, e a ideia é a gente trazer para vocês algumas das nossas convicções, né, Lacerda? Por que a gente entende que as empresas estão preocupadas, ou evidentemente não é uma preocupação, mas algo que se traduz em ação, de transformar algumas áreas internas, né, para fazer frente àquilo que o mercado hoje está demandando. A gente sabe, por exemplo, que uma empresa que pode ser chamada de inteligente, ela tem gestão dos dados. E, na verdade, gestão dos dados não é tão importante, ou não é só isso que faz, que é relevante, mas extrair desses dados alguns insights. Você pega, por exemplo, uma empresa de varejo, quanta informação é gerada diariamente numa loja, André? Nossa, uma infinidade, né? Uma infinidade. Então, você tem ali muita informação que certamente, se você conseguir trabalhar, isso vai gerar insights, ações que vão melhorar o seu negócio. Um outro ponto é essa capacidade de, uma vez que eu identifiquei um ponto de melhora, quão rápido, quão ágil eu sou para incorporar essa mudança e transformar isso num benefício para o meu negócio. E se a gente juntar essas duas coisas,
dizer, uma empresa inteligente, aí tem uma palavra em inglês, mas além da consciência, a capacidade de transformar isso em realidade. E aí são empresas que, por ter essa capacidade de perceber, de entender, e uma vez entendido e percebido uma ação, transformar essa ação em realidade. E, na verdade, isso é uma jornada, né, André? Exato. Não é algo... A gente vem percebendo a SAP nesse movimento há alguns anos, né? Hoje a gente vem muito você comentou da experiência, né? O Experience Matters, né? Tem sido o mote, né? Quem sabe até quase com o segundo slogan da SAP em relação a isso. Bacana você pontuar esses insights, né? Essas características de uma empresa inteligente. Então, se você se identifica como uma empresa que está buscando esse novo posicionamento que o mercado chamou de empresa inteligente, deixa eu falar um negócio para vocês, para a gente, no próximo slide, né, André? É nossa convicção que a Cast e a SAP podem ajudar suas empresas nessa jornada. E a nossa convicção também que o S/4HANA, que é o novo ERP, o novo produto de ERP da SAP, está preparado para facilitar e apoiar esses caminhos. Então, e por quê? Porque quando a gente fala de S/4HANA, pode ser até que tenha alguns pontos aí que vocês já conheçam, a gente fala de alguns atributos que são característicos que diferenciam o S/4HANA, processamento em tempo real. Mas aí você vai falar, não, mas processamento em tempo real não é tão novo assim, né, Lacerda? E não é mesmo. Mas pense no seguinte, qual é hoje a sua capacidade de transformar transações em tempo real em informações de decisão? Isso é uma das coisas que o S/4HANA habilita, porque você tem no mesmo ambiente a capacidade de suportar o transacional e o analítico. Então, dados se tornam informações, e informações, na verdade, para tomar decisões em tempo real. E isso, para nós, é super relevante. Eu acho que é interessante nesse aspecto, que a experiência do usuário é extremamente relevante, porque a gente, por mais que a gente fale sobre isso, no contexto do dia a dia, essa experiência do usuário é uma coisa muito impactante, né? Ou seja, ver os seus dados analíticos em tempo real sendo impactados pela operação. Exato. E essa experiência do usuário que o Lacerda comentou, se você pegar, por exemplo, o segmento do varejo, que é um segmento extremamente importante, hoje já, e aí a gente entende um pouco mais o porquê do inteligente, do fato de ser inteligente, ou do termo inteligente, né? Você, através de sensores e de câmeras, você consegue perceber essa experiência em tempo real. Então, já existem alguns cases de você entrar numa loja, você ser identificado como é o André Garrossini, que está na loja nesse momento, e aí você tem um histórico de dados que você consegue saber as preferências desse consumidor, e você vai oferecer aquilo que ele está buscando, não porque ele te disse alguma coisa, mas porque você tem essa informação. Isso é uma experiência diferente. Então, qual é a nossa convicção? Que existem demandas hoje do mercado que são reais, e que os RPs, inclusive o da própria SAP, que serviram como uma fonte de melhoria de processos, e na verdade isso continua assim, o S/4HANA continua agilizando e melhorando processos, mas além disso, porque isso a gente entende que está resolvido, oferece também uma camada que leva as empresas, os nossos clientes, a terem condições de enfrentarem desafios ainda maiores ligados a um público, ao mercado mais exigente, ao mercado conectado, ao mercado que usa sensores, câmeras, e isso significa que a gente consegue, num tempo, eu diria, bastante aceitável, transformar esse perfil, né, e poder oferecer aos nossos clientes, para que eles possam entrar nessa jornada e oferecer esse resultado final para os seus clientes finais. Essa é a nossa convicção, é para isso que a gente agradece mais uma vez ao tempo de vocês conosco. Perfeito, João. Antes de eu passar com o Rodrigo ali, o próximo ponto que a gente vai conversar, obviamente o mercado, quando a gente coloca, né, o varejo como um exemplo, é uma indústria que remete a todos nós, que somos consumidores, né? Mas a gente tem uma base de clientes grande, tanto SAP, né, quanto Cast, de indústrias, né, de manufatura. Eu consigo
levar esses benefícios para esse segmento, né, João? Sem dúvida. Se aplica esses mesmos exemplos para um chão de fábrica, uma análise de um MRP, enfim. Esse ponto que o André está comentando é super importante, porque a SAP continua oferecendo, através do S/4HANA, soluções para 25 segmentos de empresas diferentes. E a gente sabe que cada empresa tem a sua particularidade, onde, de fato, ela tem que ser não boa, ela tem que ser a melhor para poder ter um posicionamento ideal em termos de mercado. Então, quando a gente fala de S/4HANA, significa que a gente tem certamente funcionalidades que atendem os mais diversos tipos de funcionalidades e os 25 segmentos de indústria. E mais, hoje a gente tem, junto com a CAST e a SAP, ferramentas que nos ajudam a identificar esses pontos e também poder responder como que o S/4HANA atende isso hoje na dimensão de empresa inteligente. Né? Isso vale para todos os segmentos. Indústria, que a gente vai comentar mais lá na frente um pouco. Né? Muito obrigado, João. A gente tratou aqui, então, um pouco dos benefícios, né, que é um dos questionamentos que a gente coloca, né, quais são os benefícios, né, dessa transformação, dessa jornada. Acho que o João conseguiu trazer aqui diversos benefícios de forma bem clara. Rodrigo, gostaria da sua ajuda e participação para a gente falar um pouco sobre o roadmap, né, do S/4HANA. Você poderia, por favor, nos ajudar, hein? Claro. Bom, assim como toda viagem, toda jornada, todo projeto que a gente faz, né, ou pretende fazer, o primeiro ponto fundamental para a gente definir é onde a gente quer chegar. E falando em S/4HANA, a gente, além dessa definição, que é o futuro das organizações, né, as empresas inteligentes, como o João explorou bem aí nos slides anteriores, a gente também precisa definir que modelo, né, ou que forma de utilização do S/4HANA eu vou utilizar. Porque existe mais do que uma opção, né? Existe a opção do S/4HANA Cloud, né? Existe a opção do S/4HANA tradicional, assim como o ECC que as pessoas utilizam hoje nas suas empresas. E existe a opção do S/4HANA Cloud Single Tenant, né? Aqui a gente trouxe um slide onde compara 3 dimensões, né? Escopo, governança e padronização, para tentar explorar um pouquinho das diferenças entre cada uma. Com relação ao S/4HANA Cloud, quando a gente fala de inovação rápida, né, quando a gente fala de padronização, de utilização da solução mais estándar possível, ela se adequa com uma forma muito mais ágil, muito mais, uma velocidade muito maior do que as demais versões, né? Mas a gente sabe que algumas empresas elas necessitam de um pouco mais de customização, né? Elas necessitam um pouco mais de governança ou controle, querem ter o controle sobre essa governança, e aí entram as duas outras modalidades, né? Eu posso tanto utilizar os benefícios dessa solução cloud, de ser a solução mais inovadora, de estar sempre à frente das inovações, mas ainda mantendo um nível um pouco maior interno de governança e de customização, que seria o single tenant. Ou eu posso seguir no meu modelo atual, de ter uma versão de um produto onde eu tenho o maior controle sobre o ambiente. Isso é muito importante a gente definir, porque de acordo com essa solução, o caminho para esse objetivo, ele pode sofrer algumas alterações, que é como a gente vai ver nos slides seguintes. Por favor, André. Perfeito, Rodrigo. Então, assim, eu posso, Rodrigo, entender que eu tenho o S/4HANA Cloud, né? Como alternativas, né? Seja ele single tenant, multi-tenant, né? E o S/4HANA on-premise também, né? A gente vai só aproveitando isso, né? Aqui, se você sentar hoje na sua sala para ver um programa, são várias opções, né? Você pode ir numa TV aberta, você pode ir no streaming, e é um pouco isso também que a SAP e a CAST está trazendo para a gente poder falar de S/4HANA. Então, existem opções, né? A palavra-chave aí é flexibilidade. E essa flexibilidade, na verdade, ela está direcionada ao que cada empresa tem como importante. Nós tomamos aí alguns pontos, né? Alguns drivers, alguns direcionamentos que são escopo, governança e padronização. Então, como o Rodrigo falou, dependendo do momento da empresa, dependendo das convicções, da estratégia da empresa, esses 3 itens, podemos ter outros, mas esses 3 itens podem ser mais ou menos importantes. E a mensagem que fica aqui, né, André,
é que, por exemplo, para esses 3 direcionadores, a SAP e a Cash têm soluções que vão atender, nossa convicção, de forma plena, aquilo que a sua empresa entende como sendo o melhor para ela. Perfeito, João. Perfeito. Aqui a gente trouxe um pouquinho mais de detalhe para ficar um pouco mais fácil, né? Como a gente comentou, definir o alvo é um fator crítico de sucesso aí para a construção de um roadmap assertivo, né? Então, quando a gente fala dessas possibilidades, dessas opções, né? Dessa flexibilidade que o João comentou, aqui tem alguns critérios adicionais que a gente colocou para tentar direcionar ou ajudar a empresa a direcionar de acordo com as suas estratégias, né? Quando a gente fala da versão cloud, né, a gente comentou ali que ela tem tanto a multi-tenant, né, quanto a single-tenant, e a gente abriu aqui a versão on-premise em um modelo onde a gente chama de S/4HANA in the Cloud, ou seja, é um produto on-premise, porém instalado, né, operando em uma nuvem aí como uma infraestrutura como serviço, né, um IaaS, e o on-premise tradicional. Os critérios que a gente colocou aqui para ajudar os clientes a optarem por um caminho ou outro estão ali posicionados. Então, quando a gente fala de custo total da propriedade, né, sempre que eu trago um ambiente para dentro de casa, eu assumo alguns custos. Eu assumo algumas responsabilidades, tanto na governança quanto na depreciação mesmo dos equipamentos. A forma de licenciamento muda bastante entre um modelo e outro, né? No modelo S/4HANA Cloud, eu trabalho sempre como serviço. É um único material code, onde dentro desse material code, desse item que eu compro, existe software, existe infraestrutura em um único pacote. Quando eu falo da versão on-premise, eu trabalho com uma licença, pode ser uma licença no modelo tradicional. Existem outras possibilidades aqui, aí o mundo de possibilidades é bem grande, então, caso vocês tenham interesse, dá para a gente explorar um pouquinho mais nisso. E eu trabalho ou com uma infraestrutura local ou com uma infraestrutura na nuvem, né? Um ponto bastante importante na escolha desses itens, né, está relacionado com uma atualização. A SAP definiu como sua estratégia, né, e isso é bastante positivo para a versão cloud, é a versão sempre mais atualizada, né? As atualizações da versão cloud, elas ocorrem a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, a empresa tem um pacote de inovação disponível para ser utilizado. Quando a gente fala desse pacote de inovação, são novos aplicativos, são novas visões analíticas, são novos recursos como inteligência artificial embarcada nos processos de negócio, né, assessorando, ajudando, automatizando processos que não são processos core da empresa, que toda empresa precisa executar, mas que não agrega valor diretamente ao produto. Então, tudo isso vem embarcado junto nessa versão liberada há 3 meses da versão cloud. Como a gente está falando de um produto cloud, né, aí tem uma questão que ela, quando a gente fala de multi-tenant, ela é a cada 3 meses programada, já com datas pré-definidas, e não se existe essa possibilidade de escolha. Porém, quando a gente fala de single tenant, eu ainda tenho ali uma possibilidade de atualizar a cada ano, caso seja o desejo do cliente. Já quando a gente fala das versões on-premise, a SAP ela libera sempre uma versão nova a cada ano, contendo todo esse pacote de inovação, né, que é desenvolvido ali juntamente com a versão cloud, só que a cada ano é formado um pacote que eu posso atualizar na versão on-premise. Como estratégia, a SAP padronizou de sempre ser lançado ao final do terceiro quarter. Então, a cada final do terceiro quarter, existe uma versão nova. Com relação à parte de processos de negócio, né, alguns outros termos ali que estão declarados no slide são relevantes também, mas uma mudança bastante significativa também, fora essa questão de atualização, eu vejo que são os processos de negócio. Perfeito. Quando a gente utiliza a versão cloud, eu tenho uma adoção muito forte das melhores práticas, né? As inovações, elas são colocadas, elas trazem esse ganho para as empresas, então embarcar junto com as melhores práticas faz com que eu consiga me beneficiar dessas inovações, e por isso que a versão cloud ela permite menos customizações.
Quando eu falo de alguma customização na versão cloud, eu consigo fazer desde que eu direcione ela para uma extensão, né? E a ferramenta, melhor ferramenta que existe para a gente fazer hoje desenvolvimentos e extensões é o SAP Cloud Platform. Vários clientes, inclusive, que utilizam a versão on-premise, já direcionam as suas extensões para o SAP Cloud Platform, porque é uma ferramenta com infinitos recursos a mais do que simplesmente o ABAP que a gente tinha até tempos atrás. Perfeito, Rodrigo. A gente fala de SAP Cloud Platform, a gente tem, de fato, uma plataforma, né? Não só extensões e desenvolvimentos para o ERP, né, para a S4, mas em outros microserviços aí que o conceito de cloud, de nuvem, faz bastante sentido, né? E ele pode ser utilizado, inclusive, na versão on-premise, né? Uhum. E tem um ponto interessante aí também, né? Que quando a gente fala do SAP Cloud Platform, existem funcionalidades que você, cliente, não precisa se preocupar mais em desenvolver. Perfeito. Você vai lá e consome. Então, tem uma quantidade bastante importante já, tanto da SAP como do ecossistema SAP, criando aplicações, soluções e disponibilizando nesse SAP Cloud Platform para que você, cliente, possa consumir. Por exemplo, o reconhecimento facial. Exato. É uma das coisas simples, né? Sim, mas você pode facilmente incorporar em alguma funcionalidade de processo, desenvolvimento. Perfeito. Rodrigo, a gente falou então um pouco sobre o roadmap, né? Essas questões de diferenças, alguns conceitos de negócio, alguns técnicos que devem ser levados em consideração nessa decisão em relação ao roadmap, mas explora para a gente um pouquinho quais são as opções, né, para fazer essa jornada, né? Quais são as formas de jornada aí? Ok. Então, uma das primeiras decisões que as empresas fazem ou precisam fazer para definir aí qual que vai ser o passo até o S/4HANA, é definir se eu vou partir para uma conversão, né? Esse é o termo que a gente utiliza para sair do ECC e ir para o S/4HANA, é uma conversão, ou se eu vou partir para um modelo de nova implementação. Né? De acordo com a forma de utilização do ambiente, eu posso utilizar os dois caminhos, ou caso eu defina ir para o cloud, eu parto para uma nova implementação. Quais que são os fatores, né, que definem? Existe uma série de critérios, por exemplo, se eu quero me aproximar mais do standard, quero padronizar, mas acho que o principal caminho é com relação a olhar para o meu negócio e verificar. O meu sistema implementado hoje, ele atende e aproveita todas as possibilidades que eu tenho do meu negócio, né? A gente sabe que o mundo é cada vez mais dinâmico, as empresas são cada vez mais dinâmicas e os negócios sofrem muita alteração com um espaço de tempo muito menor. Então, muitas vezes, o que existe hoje sendo utilizado nas empresas, eles podem ser mais uma dificuldade do que uma oportunidade de aproveitar o negócio. Se esse é o sentimento, esse é o momento de se aproveitar e implantar um sistema aproveitando ao máximo os recursos novos, né, se aproximando ao máximo das melhores práticas. Claro que existe um caminho aí de prós e contras, né, e por isso que a gente precisa analisar cada caso mediante esses critérios com cada cliente para saber o que são as prioridades deles no momento. Né. Existem os dois caminhos, esse é um ponto bastante importante da gente reforçar. Existem ferramentas que aceleram os projetos para os dois caminhos, né? Tanto a parte de como eu utilizo as melhores práticas numa nova implementação. Existe uma metodologia válida para os dois caminhos, que é a metodologia SAP Activate, com diferenças para cada um dos caminhos, mas que apoiam esse projeto de ida para o S/4HANA. E também existem ferramentas técnicas para facilitar a conversão dos ambientes, tanto na parte de análise, que depois a gente vai ver mais para frente ali na fase que o Lacerda vai nos apresentar, quanto também em tempo de projeto, né? Existem ali esses fatores, então, como eu comentei, para definir. E caso seja uma opção ir para o S/4HANA Cloud, aí a gente acaba seguindo só com o caminho da nova implementação. Perfeito, excelente, Rodrigo. A gente está quase na metade aí do nosso webinar, né? E
Antes de a gente entrar na próxima fase, Lacerda, dá um pouquinho para a gente do S4HANA, né? A gente tem falado dele, às vezes algumas pessoas que estão participando não tiveram a oportunidade de entender um pouquinho sobre as diferenças, né? Bem rapidamente. É uma preocupação que a gente sempre tem, é que nem todo mundo tem acesso a uma experiência de navegação ou até mesmo uma experiência do novo produto da SAP. Então, a gente sempre, eu trago isso aqui para mostrar para vocês, porque definitivamente fica evidente o quanto é um produto novo, uma nova interface do usuário, com um grande apelo de mobilidade, né? Então, estamos aqui só nessa experiência e a gente espera que nos próximos passos, numa abordagem mais por cliente, a gente consiga levar e mostrar e demonstrar o sistema ao vivo, ok? Perfeito. Então, a gente pode ver ali que eu tenho usabilidade, né? E tenho também muitos insights, né? Numa tela onde tem dashboards, tem informações, indicadores. Exato. E até lembrando, né? A gente, eu trabalho com SAP há 20 anos, um pouco mais já. Preciso entregar. Pois é, falhei nessa, André. Mas a gente, implementando SAP em clientes, a gente até ouvia, SAP é bom, mas é difícil de usar, né? Então, o SAP sempre foi reconhecido, assim, penso, como uma ferramenta ou como uma solução de ERP bastante robusta, completa. Mas as pessoas ficavam reticentes quando falavam da facilidade de uso. A SAP entendeu essa mensagem. E a experiência, como o Lacerda comentou, que a gente entrega hoje através, por exemplo, do que está visto aí, que a gente chama internamente de Fiori, que é a interface com as pessoas que usam SAP. Primeiro que a gente rompeu a barreira do preciso estar diante do meu laptop ou do meu desktop para trabalhar e liberar, por exemplo, uma compra ou um crédito ou coisa assim. Não é mais assim, né? Você pode ver aí que a gente está mostrando smartphone, tablets e o próprio desktop ou laptop. Então, a gente entende que, além de ter rompido essa barreira, a gente consegue oferecer uma experiência de utilização que é muito superior ao que a gente tinha, né, Lacerda? Uma experiência, a gente também falando como usuário, a gente falava, né, muito difícil ter isso. Hoje, então, qual é a possibilidade, né? Quando se fala das características do produto, dele ser intuitivo, reduz muita necessidade de treinamento, torna a visibilidade, a usabilidade do sistema, e aí dá um impacto visual enorme. Para chegar aqui, a SAP teve que mexer dentro, né? Teve que reduzir, simplificar a técnica. Um ponto que eu queria chamar a atenção antes de você passar aí a evidência daquele ponto que o João comentou no passado, que a gente, com o S4HANA, a gente tem o analítico e o transacional o tempo todo simultâneo, né? Eu vejo que esse é um dos ganhos que, acompanhando os projetos nas empresas, né, que a gente tem colocado o S4HANA, chama muito a atenção. Do quanto eu ganho produtividade ao conseguir saber em qual aplicação exatamente eu tenho que entrar pelo simples farol ali ou indicador que é colocado no próprio ícone do aplicativo, né? Então isso faz com que a empresa ela consiga reagir em um tempo muito menor, porque ela consegue focar e ganhar muita produtividade de todas as áreas. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, aqui lembrando da comunidade das pessoas que têm uma visão mais técnica, né? A gente traz essa ilustração aqui que eu acho assim fala por si, né? Do ponto de vista de o quão foi o novo produto da SAP, o SAP S4HANA, se tornou um produto mais simplificado, mais enxuto e que propicia todos esses benefícios da qual a gente veio falando. Então, assim, só teclando, André, olha o que aconteceu, e falando isso, se tivermos aí uma audiência técnica, deve estar sabendo imaginando o que isso pode representar, né, João? Ou seja, é uma facilidade do ponto de vista de computação em nuvem e processamento em massa de registros. Perfeito. E o que viabiliza essa simplificação de tabelas é o fato do HANA ser um banco de dados em memória e colunar. Então, essa velocidade ou essa evolução tecnológica melhor é que propiciou essa simplificação. Porque aí tabelas onde você guardava saldos ou tabelas de índices,
para garantir performance, hoje não são você mais não precisa necessárias. ter As mais. tabelas redundantes simplesmente acabaram. Isso dá espaço para trazer mais coisas para essa ferramenta. E além disso, André, antes também de a gente entrar, isso faz com que as informações elas fiquem muito mais próximas do entendimento do usuário final. Então, no passado, quando a gente tinha os bancos relacionais, né, que eram os bancos separados em várias tabelas, por questão de conseguir ter uma performance de escrita que suportasse a operação da empresa, a pessoa ela deveria ter até um conhecimento mais técnico para conseguir juntar aquelas informações e tirar dali uma tomada de decisão. Quando eu volto para um modelo mais colunar, fica muito mais próximo de um entendimento de um usuário final, facilitando aí para que ele não só utilize as aplicações disponíveis já na S/4HANA, mas que consiga construir relatórios muito mais facilitados para apoiar ele a tomada de decisão nas ferramentas analíticas que já estão embarcadas dentro da S/4HANA também. Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, só aqui também numa ilustração, a gente aqui falando do ERP inteligente, né, que é essa nova plataforma da SAP, o S/4HANA, o que a gente tem que entender é que quando se fala da governança e se fala da possibilidade de atualização dessas informações e o uso de novos recursos que serão disponibilizados toda vez que você recebe uma nova atualização, a gente vai ver aqui, por exemplo, novos insights a partir da versão 18.09, né? Entendendo 18, o ano de 2018, já da versão 09, que eu acho que é de setembro, né? Então, assim, aqui a gente vai encontrar por linha de negócio praticamente diversos novos insights em relação a isso. A gente poderia ilustrar aqui durante algumas horas aqui sobre cada um desses produtos. Mas deixando como um exemplo, né, que a gente tem dentro da S/4HANA por conta da simplificação toda, né? Tem novos insights que eu consigo tirar. Tem isso, por exemplo, em finance, em financeiro, né? Eu consigo ter uma análise preditiva em real time. E aí o que isso pode representar? Na verdade, o atendimento a alguns anseios das demandas das áreas de negócio, entendeu? Então, assim, muitos do que alguns podem estar planejando algum desenvolvimento na sua plataforma atual, está aqui coberto por essas novas... Isso se aplica à manufatura também, né? A gente tem ali o MRP Live, que é uma nova forma, um novo insight em relação ao tradicional MRP, né? Na verdade, quando a gente se depara diante desse painel, o que a gente vê aqui é a possibilidade de diversas agendas com clientes para assuntos específicos, onde a gente pode estar trazendo essas soluções embarcadas, né? Eu tenho soluções que estavam fora do ECC e agora hoje estão embarcadas no Isso S/4HANA, né? são vantagens que acaba surgindo na adoção do S/4HANA. Por quê? Por exemplo, alguns produtos que a gente vai ver lá, por exemplo, na parte de supply chain, a gente vai ver que o EWM hoje tornou-se embarcado no S/4HANA. E outros tantos na linha do planejamento, em função, inclusive, da musculatura que o S/4HANA agora propicia. Perfeito. Então, determinadas funcionalidades estão sendo embarcadas. Então, assim, novos processos. Vocês vão ver que algumas funcionalidades, como um ATP avançado, que era uma funcionalidade de um produto apartado da SAP, que era o APO, agora ele está dentro da plataforma. Perfeito. Então, assim, a adoção disso vai propiciar uma série de coisas. E aí, uma série de outras iniciativas e toda a parte colaborativa, né? Quando se fala dos demais componentes do framework da SAP, da suite de Ariba, de C4HANA, de SAP Concur, Field Glass, e todas assim por elas diante. eu consigo conectar nativamente aí com essa plataforma, né? Isso da empresa inteligente, né, João? Olhar o S/4HANA como digital core, né? E ter a base de conexão. Exatamente. Porque aí o digital core com o S/4HANA, ele permite ou facilita toda essa outra camada de outras soluções nuvens, do SCC, a utilização de funcionalidades que antes como e quase que nativo. Então, ele o digital core e o S/4HANA, sem dúvida,
o que propicia e acelera o caminho da empresa inteligente. Perfeito. Voltando então, gente, um pouco para o tema foco, né, do web, na questão dessa transformação e o processo de conversão. A gente está acompanhando aqui, tem algumas perguntas no chat, daqui a pouquinho a gente já chega nelas e endereça. Mas eu queria, Lacerda, que a gente entrasse o que é um projeto de conversão, né? A partir do princípio que eu tenha os pré-requisitos, eu tenha tudo que o Rodrigo explicou, né? Como uma opção, a conversão, né? Como funciona um projeto de conversão? Eu acho importante porque isso vai bem ao encontro de uma série de questionamentos que a gente acaba recebendo da comunidade de clientes SAP, de como fazer. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que estar passando nesse momento aqui em relação à metodologia é de que todo o trabalho de conversão, ele é um trabalho todo ele lastreado pela metodologia Activate, e que a gente, nesse momento, entende que as empresas que estão no ECC precisam ter um bom trabalho de planejamento. Esse planejamento, com o suporte de algumas ferramentas da SAP, nós vamos conseguir compilar e contextualizar para o cliente as alavancas de valor e os ganhos efetivos disso. Então, aqui, numa visão geral, a gente tem todo baseado no Activate, todas as atividades do projeto de conversão, e aí nós vamos conseguir, através da aplicação na etapa de planejamento, umas atividades que vão sustentar o cliente nessa jornada. Ok? Vamos para o próximo. Vocês vão ver, por exemplo, e aqui, um pouco explodindo essa questão. Na fase do Discovery, né? Ainda lá no Discovery, embaixo da questão do planejamento. A SAP, então, disponibilizou algumas ferramentas. Essas ferramentas, elas são de apoio e sustentação do levantamento de informações, que o que a gente basicamente vai fazer? Rodar essas ferramentas, compilar essas informações. E aí, Rodrigo, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal o resultado dessa compilação de dados, o que pode proporcionar para os clientes. Eu devo completar a pergunta do Lacerda, Rodrigo, para a gente explorar mesmo um pouco de detalhe, porque eu acho que esse é um ponto que muita gente não teve contato ainda, né? Exato. Dessas etapas da Discovery aplicadas à conversão. Então, fica à vontade, Rodrigo. Perfeito. Bom, já aproveitando e respondendo também, procurando responder na mesma resposta aí aos questionamentos ali do Ricardo e do Marcelo, né? Então, quando a gente define lá atrás para qual caminho a gente vai e a conversão é uma possibilidade, né? E aí quando eu aplico aqueles critérios e vejo, por exemplo, ali o Ricardo comentou dos dados históricos, né? Quando eu falo de manter os dados históricos na mesma instância SAP, me direciona muito forte para uma conversão, né? E aí eu preciso saber qual é o esforço ou quão longe, que dificuldades, que barreiras eu vou enfrentar nesse processo de conversão, e é aí que entram essas ferramentas que o Lacerda comentou, disponibilizadas pela própria SAP, que apoiam muito na identificação de pré-requisitos, de pré-projetos em alguns casos, né? E quais são essas ferramentas? A primeira delas é o SAP Transformation Navigator, que faz as aplicações que o cliente utiliza atualmente, qual é a aplicação recomendada no roadmap futuro, né? Por exemplo, ele coloca lá ou por produto ou por capability, que ele utiliza a parte de planejamento de produção dentro do SAP ECC. Aí a ferramenta já vai direcionar, isso fica dentro do S/4HANA. Aí ele pode dizer, eu utilizo o APO, planejamento detalhado do APO. Aí a ferramenta vai direcionar, isso já está embarcado dentro do S/4HANA. Então, para cada produto do landscape atual, essa ferramenta ajuda a direcionar para qual solução futura. Inclusive, considerando a estratégia do cliente, se é uma estratégia de ir para a nuvem ou se é uma estratégia de manter on-premise, né? E, apoiado nessa ferramenta, existe uma forma de eu identificar os ganhos possíveis que eu tenho com a adoção dessas novas soluções. Dali eu já posso disparar
a gente chama de QVA, né? Quick Value Assessment, que faz com que eu consiga identificar possíveis ganhos, até mesmo para justificar para o meu negócio essa jornada para o S4HANA. A outra ferramenta, e é uma ferramenta mais técnica, que se chama SAP Readiness Check, que eu executo ela ou pelo Solman ou pelo ECC. Eu preciso apenas garantir ali um nível de versão para poder executar essa ferramenta, mas é algo que a gente não teve ainda dificuldades em clientes, que a gente executa essa ferramenta e ela gera um relatório para nós dizer: esse reporte, esse desenvolvimento que você tem aqui hoje, ele consegue ser convertido automaticamente através da solução ali da SAP. Esse outro aqui você vai precisar ajustar, porque ele mexe em uma parte que você vai precisar tomar uma decisão, né, do que fazer. Esse outro aqui, ele está obsoleto e você não precisa mais dele, né? Existem soluções que já podem te suprir pelo standard. Então, essa ferramenta, ela vai ajudar a nos guiar, principalmente do qual é o esforço que eu tenho, o que eu preciso tratar em projeto, ou até mesmo o que eu preciso tratar antes do projeto, né? Porque quando a gente fala de um roadmap, pode ser que eu tenha que encaixar várias ações ao longo de um tempo, conflitando aí com outros projetos que está previsto na minha empresa, né? E por isso da importância de se planejar e executar essas ferramentas do Discovery o mais breve possível, né? Porque aí eu consigo ter um caminho mapeado e consigo definir o meu melhor trajeto para chegar no meu destino. Perfeito. E a terceira ferramenta é a ferramenta do Business Scenario Recommendation, que faz com que eu execute alguns reportes também dentro do ambiente e eu submeto isso para análise da SAP, e a SAP devolve com um relatório dizendo os meus principais ganhos, as principais recomendações para as minhas utilizações do ambiente. Perfeito. Excelente. Deixa eu só resgatar uma expressão que o Rodrigo usou, que é a melhor forma, o melhor trajeto para eu chegar no meu caminho. E é exatamente isso. E quando a gente fala de uma conversão, certamente a gente que tem o background técnico, né? A gente se preocupa. Conversão é sempre alguma coisa que endereça ou traz alguns pontos de atenção. E o que a SAP fez foi exatamente criar ferramentas que possam dar essa visibilidade de forma que aconteça aquilo que o Rodrigo falou. A gente consegue definir o melhor trajeto para chegar nesse caminho. Então, Readiness Checks, Business Scenario Recommendation, Transformation Navigator, o ATC, que é um conversor de desenvolvimento de ABAPs, né, de forma automática, que reduz bastante o esforço que você teria em converter seus programas no modelo tradicional. Enfim, esse é um conjunto de recursos que a Cast e a SAP disponibilizam para você, cliente, para que a gente possa planejar essa conversão, sendo uma conversão, de forma que a gente atinja o nosso objetivo final. Eu queria compilar um pouco do que eu ouvi agora nessa parte de Discovery, para ver se eu captei bem e conseguiria endereçar isso numa conversa com o cliente, né? Eu posso dizer que a execução dessas ferramentas, a compilação desses dados, a construção do roadmap, é a melhor forma de eu endereçar essa jornada, inclusive para apoiar os meus clientes, meus amigos de TI, os meus colegas, a levar isso para a área de negócio, para a gente começar a falar sobre o tema de transformação. Sem isso, eu estou um pouco de informação para seguir ou não? Exato. O entendimento fica claro que, buscando o melhor caminho para se alcançar a definição de uma conversão, eu acho que o que é importante é que isso vai dar dados concretos, reais, sobre o cenário atual do cliente e as oportunidades de ganho. Converter isso em valores é que vai suportar, principalmente a equipe da TI, hoje, para chamar desse jeito, levar para a área de negócios e conseguir eles como patrocinadores e embarcarmos nesse projeto, entendeu? Então, nós, como colegas de negócio, uma informação relevante que apoia, né, João? Ao longo do tempo, o pessoal de TI deixou de ser o pessoal de TI e passou a ser também pessoas de negócio. Perfeito. E eu lembro que, como gestor de uma área de informática na época, a área era vista como uma área de custo. Ah, tá bom, eu preciso investir nisso para poder entregar algumas coisas.
esse cenário mudou. A área de tecnologia hoje, ela está muito ligada ao negócio e ela alavanca oportunidades, ela melhora a experiência. Então, a nossa convicção aqui é que quando a gente fala de empresa inteligente, de S/4HANA, e evidentemente a gente quer trabalhar e vai trabalhar com a área de tecnologia, porque é exatamente assim que nós nos posicionamos e estamos, mas como um benefício para as áreas de negócios, para a empresa como um todo. Então, é um trabalho em conjunto que certamente valoriza, né, a atuação nossa como profissionais de tecnologia. Perfeito, perfeito. Reiterando, então, Rodrigo, você acho que se preocupou ali em responder, né, as perguntas mais técnicas. Isso. Com relação à pergunta do Ricardo, então, se eu quero aproveitar meus dados históricos, ou seja, se eu quero mantê-los na mesma instância, né, que é a instância S/4HANA que vai ficar após o projeto, o caminho seria a conversão. A gente sabe que o caminho é a conversão porque fazer carga de dados históricos é um esforço muito grande para um benefício muito pequeno, né? Isso a gente vive em projetos de implantação, quando a gente substitui um legado pelo SAP. Né? A gente sempre tem muita dificuldade em carregar históricos, porque aquilo que aconteceu há 3, 5 anos atrás, muitas vezes nem reflete ao meu plano de contas que está configurado no ambiente, muitas vezes nem reflete ao modelo de precificação de vendas que está no meu ambiente hoje. Então, por isso, dá dificuldade de carregar históricos para uma nova instância S/4HANA. Né? Não é que é impossível, mas é que o benefício não paga a conta. Né? Mas se for importante manter, por uma questão de ou planejamento de MRP, né, que muitas vezes é o fato, ou por uma questão legal, né, para simplificar o landscape numa possível auditoria ou fiscalização, isso tem bastante relevância para as empresas, e aí a gente tem o caminho da conversão, né, que não seria apenas o greenfield ali, como o Marcelo comentou, eu posso fazer uma conversão mantendo o meu ambiente. Existe um caminho onde eu saio do meu ECC e converto para o S/4HANA, mantendo tudo que existe nele, tendo que ajustar aquilo que não é compatível. Não, e até reforçando, eu acho que para responder de fato a pergunta deles, né, se é possível fazer a conversão, acho que a gente tem que fazer o discovery, né? É essa etapa Exatamente. Que ajuda nessa decisão, se é possível ou não, benefício. Sim, exatamente. Quais são as barreiras que a gente tem que vencer aí para ter um trajeto mais tranquilo. Perfeito. E ao final, né? Chegar exatamente no que é um anseio da comunidade aí, que é o quê? Qual o prazo, quais recursos e efetivamente qual o investimento necessário para isso. Perfeito. Mas antes da gente avançar aqui já para o fechamento, né? O encerramento do webinar, ficou uma pergunta ali do Alex em relação ao AFS, né? Se já tem um produto para substituir. Alex, a gente tem já no S/4HANA, tá? O SAP Fashion, que é uma evolução do AFS, aí para quem não tem familiaridade, né, é a solução da SAP para a indústria têxtil, né? E inclusive a gente já tem algumas ações internas, CAST e SAP em base de clientes falando sobre essa solução. Tá? Pode abrir uma janela sobre isso, ok? E uma última pergunta: quanto tempo em média, né, essa fase de discovery leva, né? Aí eu vou pedir aos universitários aí, Rodrigo, Lacerda. Ok. A gente tem visto, e Rodrigo, depois, por favor, só avalize ou complemente a informação. Isso, eu acho que em 30, 40 dias a gente consegue compilar essas informações e conseguir ter uma primeira versão. Eu acho que também uma informação que é muito relevante é que para essas etapas, isso não é um trabalho único da consultoria ou da SAP. Na verdade, é um trabalho que tem que ser feito mesmo numa parceria com o cliente. Reuniões de trabalho. Exatamente para se fazer a compilação dessas informações e chegar no melhor resultado adequado aos anseios da empresa. Posso dizer que o engajamento dos dois lados no meio é possível? Eu acho que sim. É possível? Sim. Um ponto que joga bastante
aí nesse tempo, né, que influencia muito esse tempo do discovery, a gente sabe que dentro do mundo SAP existem clientes e clientes, né? Existem clientes que têm uma única instância produtiva, existem clientes que têm uma instância para cada negócio ou uma instância para cada área do mundo, né, para cada continente. Tudo isso vai fazer com que eu tenha um esforço um pouco maior ou um pouco menor nesse discovery, né? E daí pode fazer com que eu dependa de um pouco mais de tempo ou de menos tempo. Tem um ponto também que é importante, que é quanto pronto estão os ambientes para eu rodar as ferramentas. O Transformation Navigator, ele não tem muitos pré-requisitos, mas o Readiness Check eu tenho que estar ali numa versão ABAP ali necessária para eu conseguir rodar. Então, se o cliente está mais atualizado, o tempo do discovery reduz. Se o cliente está mais distante das últimas versões, né, o tempo do discovery pode aumentar um pouquinho, porque eu tenho que preparar esse ambiente para poder rodar as ferramentas. E, obviamente, existem cenários onde o cliente tem muito desenvolvimentos ou existem cenários que o cliente tem poucos desenvolvimentos. E isso pode aumentar ou diminuir o tempo ali da análise dessas ferramentas e a melhor tomada de decisão sobre o que fazer para cada um deles. Uhum. Perfeito. Mas esse tempo é mais ou menos isso que o Lacerda comentou, aí, de 4 a 6 semanas a gente, em geral, consegue finalizar essa fase de discovery. Perfeito. Eu vou dar continuidade, então, pessoal, para a gente ir para o encerramento. Eu reforço que qualquer dúvida que a gente não tenha respondido, a gente endereça, tá? Na sequência. Eu queria... A gente acabou falando das ferramentas já, né? Todas as ferramentas que a gente falou. Alguém perguntou sobre o material, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. E também esse webinar ele é gravado, né? Então, além do material em PDF para poder ter consulta interna, tem toda a gravação de tudo que a gente falou para vocês poderem acompanhar. Tá? Rossini, deixa eu aproveitar, antes de você passar na nossa experiência, responder 2 perguntas que chegaram ali, que acho que é importante, vai ajudar os outros também. Tá, Tem a pergunta, o pessoal da Arauco, perguntando se é possível combinar diferentes soluções no S4HANA, né? Por exemplo, aproveitar algo que tem na solução do SAP Fashion, mas também aproveitar algo que tem em uma indústria de processo. João, você me corrija se eu falar alguma bobagem, mas uma diferença do S4HANA frente ao ECC, o ECC eu ativava uma solução de indústria e eu não conseguia ativar outra solução de indústria. O S4HANA, ele permite que eu ative mais uma solução de indústria no mesmo ambiente. Porém, aí eu preciso fazer uma análise real se vale a pena, né, eu fazer essa ativação ou se de repente eu consigo utilizar um outro recurso semelhante a esse da indústria que você comentou do Fashion para atender a tua necessidade de negócio. É isso mesmo, Rodrigo. Com a SAP avançou bastante aí nessa compatibilização entre diferentes soluções de indústria, por exemplo, varejo, uma solução de commercial, de consumer products e tal. Então, o S4HANA traz esse benefício. Evidentemente, até para a gente poder dar uma resposta mais assertiva, a gente prefere analisar e poder ver exatamente do que a gente está falando. Exato. Mas o S4HANA traz um avanço importante em relação a isso. Tecnicamente respondendo, tem essa diferença, é possível. Né? Bom, eu gostaria de compartilhar com você. Tem outra pergunta, Rodrigo? Isso, a outra pergunta da Cássia, que gostaria de saber se com o S4HANA ainda é preciso usar o SAP Fiori para aprovação de documentos de dispositivos móveis. Na verdade, assim, o S4HANA, ele é o máximo dentro do Fiori. Hoje você no ECC, você consegue utilizar o Fiori para dispositivos móveis, né? Aprovação de dispositivos móveis. Dentro do S4HANA, você passa a utilizar o sistema com todas as aplicações Fiori disponíveis, lançadas até o momento pela SAP. Então, não é que você utiliza o Fiori para aprovação de documentos, é que entre as aplicações que estão disponíveis no teu S4HANA, existe a aplicação de aprovação de pedidos de compra. No mesmo ambiente, acessando pelo celular ou não, a liberação dos aplicativos se dá da mesma forma, né? Eu libero aplicativos por perfil de usuário e eu continuo com as 2 possibilidades, ou usar um ambiente de Fiori, né, que a gente chama de NetWeaver Gateway, separado, ou utilizar o Fiori embedded dentro do mesmo ambiente. É uma decisão ali de infraestrutura, tem prós e contras para cada uma delas, é uma decisão daí que tem que ser tomada em conjunto com o cliente. Perfeito, perfeito.
A gente conversou aqui um pouco antes de iniciar, né, quando estava no mundo ali, a SAP tem números muito positivos, né? A gente acabou compartilhando aqui alguns exemplos da experiência Cast Group em relação ao S/4HANA, né? Então, a gente tem clientes aí de diferentes indústrias em produção e alguns clientes em projeto, mas já tem hoje já muito disseminado, né, o S/4HANA no Brasil e no mundo. Em termos globais, a gente está falando de mais de 10 mil clientes com S/4HANA. Se a gente pensar em quando foi lançado, esse número é bastante expressivo. E, de novo, né, atendendo aquilo que a gente compreende o mercado está requerendo para que eles possam ser ou continuar tendo êxito com os seus clientes finais. Um ponto bastante importante para nós, principalmente para a base instalada, né, que eu entendo é a maioria das pessoas que estão com a gente hoje, é poder desmistificar o que é o passo do ECC para S/4HANA. Exatamente. E aí eu entendo que a gente está preparado para isso, André. Tá certo, Rodrigo? Então, sim, inclusive, eu vou agora aqui colocar para vocês em primeira mão um trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a SAP de homologar uma solução junto à SAP de conversão do ECC para o S/4HANA, né? Okay. O nome dessa solução aí, também em primeira mão, Cast Move S4, né? Deixa eu já ir para o próximo slide aqui para mostrar o logo como ele ficou. Essa solução homologada pelo time da SAP, então a gente ainda está em fase, obviamente, de trabalhar, tá? Isso, nova oferta em breve, tá, pessoal? Isso fica gravado nesse webinar. Ela compõe, além das práticas, dos processos, né, em relação a isso, a esse projeto, né, uma fábrica de conversão de ECC para S/4HANA. O objetivo da fábrica é trazer para custos mais atrativos esse processo, porque eu tenho atividades de bases, algumas atividades funcionais que eu consigo fazer de uma forma mais rápida e replicável para diferentes clientes. Obviamente, a gente tem alguns requisitos aí para se analisar. E essa oferta vai ser disponibilizada com duas opções. Uma opção de fazer um período de degustação em nuvem, ou seja, eu faço a conversão do meu ambiente produtivo para um sandbox na nuvem e posso degustar, posso navegar por ele, mas é o meu ambiente convertido, meus dados, não é um demo de S/4HANA, é a conversão do meu S/4HANA para um ambiente onde eu posso, inclusive, validar algumas issues que eventualmente eu tinha durante o processo de discovery, se aquilo realmente foi endereçado ou não. Tá? E eu tenho a opção de fazer a conversão de fato, né? E essa conversão de fato, para ser uma solução empacotada, homologada, a gente vai disponibilizar 3 pacotes de diferentes valores, de acordo com alguns requisitos. Tamanho de base, quantidade de empresas, né, Rodrigo? A gente vai ter alguns critérios aí para disponibilizar para vocês, tá? Exatamente. Qual que é a oferta, tá, gravada aqui que eu coloco à disposição e gostaria que todos os participantes desse webinar tivessem em primeira mão, tá? Esse processo de discovery que a gente discutiu aqui, dependendo do engajamento, do tamanho da base, a gente conseguiria fazer em uns 30 dias, tá? Para os clientes que se engajarem com a Cast Group em março, preciso de engajamento em março, e preencher os pré-requisitos que a gente conversa com vocês, disponibiliza um a um, tá? A gente vai fazer 100% desse processo de discovery sem custo. Tá? A gente vai entregar isso em abril, ok? E para esses clientes que fizerem esse processo de discovery com a gente em abril, sem custo, a gente vai fazer um sorteio, um processo de sorteio, para que 2 deles recebam uma degustação em nuvem sem custo também. Ou seja, para 2 desses clientes, nós vamos pegar o ambiente produtivo, vamos converter numa nuvem cloud, Cast, que a gente vai manter para vocês, e vamos deixar disponível por 30 dias para que vocês possam fazer uma apreciação e uma degustação desse ambiente. Ok, pessoal? Rodrigo, João, Lacerda, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Reitero aí a nossa oferta e a necessidade de engajamento para que a gente possa agir. Eu vou deixar aqui o último slide enquanto a gente tem as palavras finais aí com os nossos contatos, né? Por favor.
Rossini, acho que só faltou a enquete, né? A enquete, eu não sei se a gente disponibilizou, se a gente não conseguiu colocar, porque ela entra na hora que a pessoa loga na ferramenta, né? Se ela não foi respondida... Depois a gente manda por e-mail. Acabou de aparecer aí na Apareceu? tela. Isso. A gente agradece muito quem puder responder a enquete antes de desconectar, mas, por favor, palavras finais, senhor João. Bom, mais uma vez, obrigado, parabéns, Cast, pela iniciativa, obrigado vocês pelo tempo. E se vocês estão aqui, uma das preocupações do Jack Welch, como presidente bastante conhecido globalmente, era que ele se preocupava com a velocidade das mudanças externas, se elas estavam compatíveis com a velocidade das mudanças internas. Se vocês estão aqui, eu entendo que vocês têm um pensamento semelhante a isso. A mensagem é, o S4HANA tem como objetivo trazer benefícios para o negócio. Certamente, ou provavelmente, a gente não tem essas respostas claras aí nas empresas de vocês ainda hoje, mas a gente está preparado para isso. E interessante essa proposta, essa oferta do André, da Cast, que eu acho que também vai de encontro com esse objetivo. Mais uma vez, obrigado. Um abraço, pessoal. Estamos aqui ávidos e prontos a atendê-los nas suas demandas. Vamos lá tentar endereçar essas questões todas através do SAP. Rodrigo? Muito obrigado, pessoal. Espero ter contribuído aí com algumas dúvidas. Caso surjam outras, estão aí nossos contatos. Não deixem de nos contactar para que a gente possa, o quanto antes, iniciar essa jornada, definir o melhor trajeto e chegarmos juntos aí ao destino que todos esperam. Um abraço, um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Mais. Um abraço, pessoal.